A palavra de Deus nos relata no capítulo 28 de Gênesis que Jacó, neto de Abraão, o patriarca, teve uma visão de Deus. Ele passa a partir daquela experiência chamar aquele lugar de Betel, cujo significado é casa de Deus. E ali, no verso 17 de Gênesis 28, vemos que ele faz a seguinte declaração: quão temível é este lugar! É a casa de Deus, a porta dos céus. O conceito de casa de Deus é desenvolvido ao longo das Escrituras e culmina na igreja de Jesus. E de acordo com a palavra do Senhor, essa é a porta dos céus. Esse é o assunto da nossa conversa hoje. Fique comigo e nos próximos minutos nós vamos entender um pouco melhor essa revelação bíblica. Estou hoje na Praia do Remanso, em Rio das Ostras, Rio de Janeiro, passando para trazer mais uma palavra ao seu coração. Referi há pouco a experiência que Jacó tem em Betel. E a Bíblia diz em Gênesis 28, a partir do versículo 10, Jacó partiu de Berseba e seguiu para Harã, e quando chegou a certo lugar ali passou a noite, porque o sol já se havia posto. Pegou uma das pedras do lugar, fez dela o seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir, e sonhou. Eis que estava posta na terra uma escada cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava perto dele e lhe disse: eu sou o Senhor, Deus de Abraão, seu pai, e Deus de Isaque. A terra em que agora você está deitado, eu a darei a você e a sua descendência. A sua descendência será como o pó da terra, e você se estenderá para o oeste, para o leste, para o norte e para o sul. Em você e na sua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Eis que estou com você e o guardarei por onde quer que você for. Farei com que você volte para essa terra, porque não o abandonarei até que eu cumpra aquilo que lhe prometi. Quando Jacó despertou do sono, disse: na verdade o Senhor está nesse lugar e eu não sabia. E temendo disse: quão temível é este lugar! É a casa de Deus, é a porta dos céus. Então o verso 18 diz: na manhã seguinte Jacó levantou-se de madrugada, pegou a pedra que havia usado como travesseiro e a pôs em pé como coluna. E sobre o topo dela derramou azeite. E ao lugar, cidade que antes se chamava Luz, deu o nome de Betel. Quando eu olho para essa declaração das Escrituras, percebo que a compreensão de Jacó o leva às próximas atitudes. O verso 20 continua e diz: Jacó fez também um voto dizendo: se Deus for comigo e me guardar nessa jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa para vestir, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e a pedra que pus como coluna será a casa de Deus, e de tudo que me concederes, certamente te darei o dízimo. Esse é o primeiro momento nas Escrituras onde o conceito de casa de Deus começa a aparecer de forma clara. O conceito da habitação de Deus entre os homens é visto desde o Éden, mas a expressão casa de Deus, ela surge nesse lugar, surge nesse contexto. Algo que eu e você precisamos entender e compreender é que depois de Jacó, a visão da casa de Deus evolui com Moisés, né? Podemos ainda citar Davi com o tabernáculo, mas precisamente o Templo de Salomão, que terá sua restauração no período pós-cativeiro de Babilônia, mas a realidade da visão da casa de Deus, projetada desde a antiga aliança, ela se cumpre, na verdade, na igreja. Em Atos, no capítulo 7, Estevão pregando, né, fala com muita clareza que Deus não habita em casas feitas por mãos humanas. Embora temporariamente, para efeito simbólico, ele tenha utilizado esse tipo de habitação, Estevão diz que a partir do momento que Cristo bradou na cruz, dizendo está consumado, uma realidade se estabeleceu. O Altíssimo não mais habita em casas feitas por mãos humanas. No entanto, ele ainda possui, de acordo com as Escrituras, uma casa. Em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 15, o apóstolo orienta seu discípulo dizendo sobre como se deve proceder na casa de Deus. Ele diz que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Da mesma forma, o livro de Hebreus diz que Moisés foi fiel na casa de Deus como servo, porém filho em sua casa. Então ele diz: a qual casa somos nós? Em outras palavras, ele faz uma relação entre aquele conceito de casa edificado por Moisés no formato do tabernáculo e a igreja que Jesus Cristo veio levantar. Agora, se Jacó está declarando que a casa de Deus é a porta dos céus, se ele vê uma escada que liga do chão, da terra até os céus, e essa escada falava não só de conexão, mas falava dos anjos subindo e descendo, é acesso de ida e de volta. Nós precisamos compreender a verdade que está sendo comunicada. Quando olhamos para
Jacó levantando aquela pedra e a ungindo. Nós temos uma relação entre unção e a pedra. A palavra Messias no Antigo Testamento e a palavra Cristo no Novo Testamento, ambas significam ungido. Aqueles que esperavam era o ungido de Deus, que viria cumprir o seu plano e o propósito. E muitas dessas promessas, dessas profecias do Messias, foram feitas usando o conceito de pedra. A pedra que os edificadores rejeitaram, a pedra de esquina, a pedra cortada sem auxílio de mãos, em Daniel no capítulo 2. E essa pedra ungida é uma referência de Cristo que vem para estabelecer sua igreja. É ele que declara, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E não, ele não falava de Pedro, ele falava de si. Porque ele diz, na verdade te digo que tu és Pedro, Petrus, uma pequena pedra. Ele diz, e sobre esta pedra, no grego Petra, uma grande rocha, edificarei a minha igreja. Ele é a pedra fundamental, ele é o responsável por essa edificação. E quando nós conseguimos perceber que é justamente em Cristo que se dá o cumprimento dessa promessa, no Evangelho de João, por exemplo, no capítulo 1, dos versículos 45 a 51, quando Jesus tem um contato com Natanael, e Natanael fica surpreso por uma palavra de conhecimento que foi visto debaixo da figueira. O Senhor diz para ele o seguinte, na verdade, vocês verão os céus abertos e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Nós precisamos entender que Jesus está relacionando o que ele veio fazer, edificar a igreja, com a visão que Jacó teve. A partir desse entendimento, nós podemos destacar duas experiências que Jacó teve. Uma é a que já lemos, de Gênesis 28. A outra, que acontece posteriormente, está em Gênesis 35. Na primeira revelação de Jacó, um dos primeiros conceitos que nós vemos é a manifestação da presença de Deus. O Senhor foi visto junto dele, o Senhor diz, eu estou contigo, não te deixarei. Ele mesmo declara, o Senhor está nesse lugar. E algo que eu e você precisamos entender, verdade sobre a presença de Deus. Ela não se manifesta meramente para nos fiscalizar. O Senhor disse que quando 2 ou 3 de nós nos reuníssemos, Ele estaria presente. Essa presença não tem nenhum outro propósito, a não ser compreendemos a realização, o desdobramento do propósito original, de comunhão, de relacionamento. Deus também não age em nosso favor meramente para nos mimar, mas para cumprir o propósito. Ele diz para Jacó, não te deixarei, até que tenha cumprido tudo aquilo que te prometi. Mas nós devemos criar essa expectativa de que esse ambiente da igreja não um prédio, mas o ajuntamento dos santos, é o lugar da manifestação da presença de Deus. Em segundo lugar, quando entendemos a ligação entre a terra e os céus, percebemos que Nosso Senhor está propondo essa conexão. Em Mateus 18, de 18 a 20, ele diz, tudo quanto vocês ligarem aqui na terra, terá sido ligado nos céus. O que desligarem na terra, será desligado no céu. A palavra ligar e desligar significa prender ou desatar. Aquilo que vocês proibirem, amarrarem, prenderem, também será respaldado pelos céus. Aquilo que vocês autorizarem também será feito pelos céus. Evidentemente, a igreja manifesta nas Escrituras essa conexão, né? A forma como nós somos dirigidos pelo Senhor Jesus a orar, venha o teu reino. Ou seja, que essa escada de acesso seja usada para que a força e o poder do reino se manifeste. Bem como o conceito de embaixadores que é aplicado a nós. Pessoas que representam uma outra pátria. Nós precisamos compreender que isso diz respeito ao nível de manifestações e intervenções que Deus quer trazer. Em primeiro lugar, sua presença, mas em segundo lugar, também os seus feitos. Mas na primeira experiência de Jacó, ele também tem uma promessa de multiplicação. E essa marca da multiplicação precisa ser crida por cada um de nós. Deus não quer que apenas o céu entre na terra. O propósito disso é que todas as pessoas da terra possam entrar no céu. Ele deseja que todos se salvem e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Por outro lado, nós temos a experiência narrada em Gênesis, no capítulo 35, quando Jacó acaba voltando a Betel. Aliás, vale ressaltar que em Gênesis 31, no verso 13, Deus se revela a Jacó dizendo assim, eu sou o Deus de Betel, onde ungiste uma coluna, onde me fizeste um voto. Levanta-te agora, sai dessa terra e volta para a terra da tua parentela. Deus se identifica como o Deus de Betel, né? Não porque ele estava preso àquela localidade, mas ele está dizendo, eu sou o Deus daquela revelação, eu quero me manifestar a você. E curioso é que quando Jacó volta lá, Gênesis 35, né, nos diz, Deus disse a Jacó, levante-se, vá para Betel e habite ali. Faça um altar ao Deus que lhe apareceu quando você fugia do seu irmão Esaú.
Deus está dizendo, eu quero que você passe um tempo lá. Ele não permaneceria para sempre lá, mas Deus diz, eu quero que você volte àquele lugar. O texto diz, então Jacó disse à sua família e a todos os que estavam com ele, joguem fora os deuses estranhos que há no meio de vocês, purifiquem-se, troquem de roupa, vamos nos preparar para ir a Betel, farei ali um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e me acompanhou no caminho por onde andei. Então deram a Jacó todos os deuses estranhos que tinham em mãos e as argolas que lhes pendiam das orelhas, e Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. Quando eles partiram, o terror de Deus invadiu as cidades vizinhas e não perseguiram os filhos de Jacó. Assim Jacó chegou a Luz, chamada Betel, que fica na terra de Canaã, e todo o povo que estava com ele. Edificou ali um altar, e aquele lugar deu o nome de El Betel, porque ali Deus havia se revelado a ele quando ele estava fugindo do seu irmão. Nessa segunda experiência, as verdades que compreendemos é que Deus manda Jacó edificar um altar. Na casa de Deus, nós precisamos entender o exercício do sacerdócio. O apóstolo Pedro disse que nós somos pedras vivas, edificados sobre ele a pedra viva, para sermos sacerdócio santo. Nesse lugar, eu e você vamos exercer ministério, desde a adoração, o serviço ao Senhor, aos santos e ao mundo. A segunda verdade é que Jacó manda os seus filhos se santificarem. E a Escritura relaciona essas mesmas verdades no Novo Testamento, dizendo que se nós não nos separarmos daquilo que é imundo, aperfeiçoando a nossa santidade, não viveremos a plena manifestação de Deus. Mas o resultado foi o terror dos inimigos. E quando eu e você vivemos essa dedicação e essa santificação, o mesmo vai acontecer. Não haverá resistência do inimigo. O inimigo será totalmente paralisado diante da força do avanço da igreja. Ao entendermos essas verdades, o que aplicamos para a igreja hoje? Reforma e avivamento caminham juntos. Se queremos ver a força de Deus manifestada por meio da sua igreja, tanto sua presença como seus atos, precisamos resgatar esses valores que dizem respeito a ela. Seja igreja, viva de acordo com aquilo que nosso Deus predeterminou. O Senhor te abençoe.